isso aí, seja bem-vindo ao nosso podcast Raia 8. Que entrada sensacional, hein, galera? Que vinheta top. A gente tá profissa, o negócio tá bruto. E olha, é a primeira vez que eu gravo dessa forma, né? Primeira vez que eu vou gravar sem o Messias, mas tem um motivo importante, um motivo, para mim, pessoalmente falando aí, muito especial, né? Hoje a gente vai ter um convidado que marcou muito minha vida, marcou muito a minha carreira. Treinador aí da minha vida por mais de 4 anos, começou a dar treino para mim com 12 anos, né? Fomos juntos aí até o Juvenil 2, ganhamos Chico Piscina. Ele foi o homem que fez a região de Campinas chover na natação, garimpou vários talentos, Patrícia Comini, né? Ali no meio da natação de Americana, a família Bragalha, a família Trivelin lá em Piracicaba, muita gente muito boa. Então vamos dar boa noite aí pro meu treinador, um cara que fez muita diferença na minha vida, né? Um cara muito especial para mim, coach Reinaldo Rosa. Bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, César. Mas que prazer falar com você, depois de tantos anos, a gente tem tanta história juntas. Fico emocionado por você falar essas palavras e realmente a gente sempre teve essa conexão e isso não vai acabar nunca, né? Com certeza, Reinaldo. Olha, é uma felicidade muito grande. A gente, quando pode se rever, né, em Piracicaba, quando a gente se encontrou a última vez lá no nosso clube de raquetes, né, junto com os ex-nadadores, né, a gente não se desgruda de jeito nenhum. E como é gostoso lembrar das histórias, né? E quando eu estava pensando nas perguntas, Reinaldo, que eu queria trazer para você, muitas delas eu quero pegar a sua experiência como treinador que surfou, né? Você navegou por todo esse tempo, desde as categorias ali dos anos 90 até os anos de hoje, para a gente poder falar, né, da diferença aí do atleta que você tinha, do atleta que você tem hoje, do treinamento, né, que foi evoluindo ao longo desses anos. E dentro das perguntas aí, né, que eu gostaria de começar, é basicamente sobre isso, né? Você foi um dos primeiros na região de Campinas ali que realmente trabalhava, fazer um planejamento, né, um macrociclo muito bem feito. É uma das coisas que a gente sempre comentou, e até eu tive esse feedback de outros treinadores, Reinaldo, que no polimento os seus nadadores sempre nadavam mais rápido, né? Tinha muita gente que treinava muito bem, muita gente competia muito bem, os seus nadadores podiam não estar tendo uma temporada muito boa, mas eles sempre tinham o melhor resultado do ano no polimento. Desde aquela época, Reinaldo, o que você priorizava quando você estava pensando no seu treino, né? Eu lembro que era uma coisa bem assim, simples na questão de divisão que você fazia, na questão de base, específico, polimento, mas eu queria ouvir isso aí de você. Como que você desenhava e fazia esse planejamento das temporadas? Bom, César, eu sempre acreditei na base, né? E eu sempre dei um exemplo dos meus atletas. Você pega uma árvore monstruosa e aí você começa a analisar a raiz que ela tem para segurar todo aquele volume, né? Então, essa raiz ela vai além da copa da árvore. Então, baseado nisso, eu sempre acreditei nessa construção, nessa base aeróbia de todos os meus atletas. Eu não queria saber e nunca quis saber se o cara era velocista, se o cara era fundista, o que ele era, e o que ele ia ficar mais tarde, para que caminho depois desse trabalho ele iria migrar para a especialização e tudo mais, né? Mas eu sempre acreditei muito na base. Eu acho que a base aeróbia para o atleta, que parece que aos poucos ela vai sumindo, né, no andar da carruagem aí, da evolução e tudo mais, eu acho que ela é aquela pessoa que chega para o atleta, segura ele e fala, vai, pode fazer que eu te seguro, eu seguro você no final. Você pode estar todo treinado com todos os sistemas afiadíssimos, mas se não chegar o momento que ela entra para te segurar no cansaço e tudo mais, e eu costumo dizer que a base e todo a competição e o treinamento, tudo, é que nem uma orquestra, né? Cada hora entra um instrumento para ficar aquela sinfonia perfeita. E eu acho que a base sempre foi a que segurou toda a estrutura.
Então, eu fiz muito isso, continuo acreditando nisso, e eu acho que isso que faz o meu atleta no polimento, no final da prova, ele crescer como você crescia. Reinaldo, essa questão da base, eu acho que assim, ela sempre foi muito marcante, né? No seu treinamento. E olha, tem coisa que a gente não esquece nunca mais, Reinaldo. O jeito que a gente falava as séries, né? O seu 75 crawl, 25 4 estilos. Nunca mais. Nunca mais eu esqueci, nunca mais eu vou esquecer, Reinaldo. Quem não está entendendo o que a gente está falando aqui, para você que está assistindo, o 75 crawl, 25 4 estilos é o seguinte: você faz 75 nado livre. E o 25 você vai fazendo no estilo da ordem do medley. Então é 75 crawl, 25 borbo, 75 crawl, 25 costas, 75 crawl, 25 peitos. E assim sucessivamente até completar a metragem. Eu lembro de treinos de 2 de 1.500 fazendo 75 crawl, 25, 4 estilos. Eu lembro de treinos que a gente fez 3 tiros de 20 minutos. Mas ao mesmo tempo, Reinaldo, era um período duro de parte mental, né? Porque assim, acaba sendo um treino mais maçante, né? Não tem como não falar que é um treino um pouquinho mais monótono, ali, mais chato, né? Mas é aquela, né, é o tipo de receita que não tem como fugir, né? É aquela coisa assim, né? É quase como se fosse as estações do ano. A gente não consegue pular o inverno, vai ter que passar pelo inverno, amigo. E aí a base é a mesma coisa, né? E eu sinto que você sempre respeitou isso. E até indo mais a fundo no seu treino, a gente fazia levantamento olímpico naquela época, né, Reinaldo? Você passava levantamento olímpico já pra gente na musculação. Sim, sim. Eu sempre procurei ver o que estava acontecendo, né? E um dos cursos que eu fiz nos Estados Unidos, eu vi, a gente estava junto lá e a seleção americana de futebol americano estava treinando, né? Então, um belo dia eu dei uma escapada e fui ver os caras treinarem a musculação e tudo mais. E eu vi esse exercício, eu falei, caramba, né? Eu posso adaptar. Eu ensino primeiro metade e depois eu vou para outra metade. E aí era isso. Eu sempre estava correndo atrás de algo, né, para trabalhar melhor, né? Com certeza, Reinaldo. Com certeza. E é bom, acho que é unânime falar, né, que o nosso trabalho, principalmente na época ali que eu estava no clube de campo, né, foi um trabalho muito bem sucedido. Todo mundo da equipe estava nadando bem, né? A gente teve um grupo muito bom ali naquela época. E um outro ponto, Reinaldo, que assim, que eu quero trazer para cá, e é uma coisa que eu não vi mais. Eu cheguei a ver com alguns outros treinadores, mas eu não vejo mais, principalmente hoje, né? Aquele nosso ritual de segunda-feira, né? Que a gente, todo mundo ali fazia uma roda, a gente fazia uma oração junto, né? Você conversava de algumas coisas ali, raramente, né? Sobre natação específica, a gente estava falando muito mais em questão de histórias, virtudes, né? E formação de pessoa, né? Hoje eu vejo, na época, eu com a minha sabedoria dos 13 anos, eu falava, gente, o que a gente está conversando aqui, né? O que nós estamos fazendo? Vamos para a piscina treinar? E o tempo foi passando, Reinaldo, você foi ficando muito inteligente. Eu vi o quanto era importante aquelas perguntas que você provocava a gente, né? Aqueles papos que você provocava a gente. Eu fui pensar neles, Reinaldo, e eu fui ver a importância deles 5, 8, 10 anos depois, né? E hoje são virtudes que eu trago para mim. Mas você como treinador aí, e um treinador que sempre prezou essa formação do ser humano, né? Eu queria que você falasse aí, assim, qual era o seu intuito, né? Qual era o objetivo que você tinha por trás dessa nossa oração, dessa nossa conversa nas segundas-feiras ali, e como você vê, né, o cenário de hoje e a falta, né, desse tipo de rotina que as equipes têm. Eu acho que o ser humano é uma estrutura de mente, físico e espiritualidade. Eu acho que nas horas difíceis, nas horas que o bicho pega mesmo, né, a gente tem que recorrer à espiritualidade e ter esse aporte. E eu sempre acreditei que quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem respostas, a gente tem luz, a gente traz a luz. E o objetivo era esse mesmo, era
fazer com que o grupo se sentisse acolhido por essa espiritualidade e desenvolvesse, porque eu percebia que muitos não tinham esse tipo de coisa, né? E alguns nem o Pai Nosso conseguia ou sabia fazer. Então eu pensava, eu preciso direcionar esses caras, né? Pais se separando, meninos sofrendo. Então eu falava, eu preciso plantar alguma coisa, porque eu acho que com o intuito de muito cedo me tornar um pai, porque o meu pai engravidou minha mãe com 15 anos e foi embora, sumiu. E eu nunca vi esse cara e nunca tive um exemplo de como ser um pai, como ser um homem. Então eu falava, esses não terão. Os pais trabalham muito, eu sei que muitos têm, mas muitos estão precisando. Então eu trabalhava em cima disso. O caráter, a postura do fio do bigode, você falou, você cumpre. Proteja as meninas na competição, não sei se você lembra disso, vocês têm que ficar de olho nas meninas, cuidar das meninas, de algumas coisas que elas precisarem, porque amanhã vocês farão isso com as suas esposas, vocês têm que ser um homem de verdade. Então, esse comprometimento que eu implantava no grupo, eles levavam isso para dentro da piscina. Tanto que eu me lembro uma série que eu dei 8.400, a Raí pelotada, você, Marcelo, Stefano, todo esse povo, e você, como velocista, brigando para sair na primeira. Então, você vê o comprometimento que esse time fazia, né? E quando chegava em competições, a gente sabia que a gente estava forte, mas a gente sabia também que a gente tinha um Deus que a gente podia contar, né? Então, e eu faço isso até hoje. Hoje, quando a gente vai para uma competição, eu reúno o grupo e peço que cada um fale como pretende nadar, o que ele espera daquela competição e qual a mensagem que ele quer deixar para o grupo, né? De força, de coragem, de motivação e tudo mais. Então, cada um coloca do seu jeito, com a sua timidez e tudo mais. Mas o meu objetivo era realmente fazer homens de verdade, né? Seres humanos de verdade. E graças a Deus, até hoje eu consigo isso. Hoje, nunca fiz isso, mas eu não preciso gritar com ninguém, não preciso xingar ninguém. Eu converso e tudo caminha para o bem, né? Então, não sei se eu respondi, mas era isso que eu queria, era ver um homem que você se formou, esse ser humano que você se formou, que eu conheço muito, né, mais que muitas pessoas, né? Essa sensibilidade, essa educação, essa leveza e essa coisa desse pai que você se tornou, era isso o meu desejo, né? É isso. Muito, muito emocionante, Reinaldo, emocionante. Eu, para mim, escutando aqui, eu tava, a gente vai conversando, Reinaldo, e vai revivendo, né? Você tá falando as coisas e eu tô voltando no tempo aqui na cabeça, né? Então, são lembranças muito gostosas, né? E que levaram a gente, né, até patamares aí, quem imaginou, né? Que aquela dupla lá, que foi parar lá naquela Copa do Mundo, né, Reinaldo, do Rio de Janeiro, Nossa. pedindo desculpa por ter ido feito uma massagem lá, sem saber de nada, dois perdidos ali, meu, olhando para o Peter Van den Hoogenband como se ele fosse o Mickey Mouse. Meu Deus do céu, né, Reinaldo? Tudo isso faz parte do nosso processo, né, de crescimento junto e de viver isso de novo, né? É muito legal, é muito legal lembrar dessas coisas. E uma das coisas, Reinaldo, que olha, escutando isso, vou até fugir um pouco do que eu tinha programado aqui, mas assim, teve um dia que foi importante. A gente estava no Barbarense ainda, e eu lembro que você passou uma série pra gente, foi no comecinho, Reinaldo, quando você assumiu a piscina lá, e a gente fez uma série, e eu tava errando a metragem, eu não sei o que estava acontecendo comigo naqueles treinos lá, eu tava errando a metragem, quase que todos os tiros,
e você terminou o treino, você me chamou e falou assim, César, eu não sei se você ainda é o rei da velocidade ou o rei de contar errado. É o seguinte, você tem as ferramentas, nós precisamos melhorar essa filosofia de trabalho. E aí eu olhei e falei, o que ele está falando, né? Porque quando a gente está falando de filosofia, né, Reinaldo, assim, é tão normal para qualquer ser humano, e aí eu vou falar principalmente para os atletas e os papais e mamães que vão estar assistindo esse vídeo aqui, a gente vai reclamar da piscina, a gente vai reclamar do treinador, a gente vai reclamar da água fria, a gente vai reclamar do horário do treino, a gente vai reclamar do material que a gente tem, de todas as circunstâncias possíveis, e a gente muitas vezes está pecando na filosofia, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, de tudo isso que você foi falando, tudo que vai somando, era essa questão de ser uma pessoa íntegra, né, uma pessoa com um nível de exigência alto. Se você quer ser o melhor do mundo, tô com você, era isso que eu sentia de você, tô com você, mas eu vou cobrar. Você pediu, eu vou cobrar. E eu acho que essa nossa parceria deu tão certo por conta disso, né? Eu sempre gostei de ser pressionado, né, de ser desafiado, vamos falar assim, né, aquela coisa, vamos ver se você é bom o suficiente a esse ponto, e a gente sempre teve essa relação nesse sentido de você ter esse equilíbrio, de saber a hora de dar o apertão, saber a hora de talvez ser um pouquinho mais leve, mas moldando a mentalidade, Reinaldo, porque a gente passou perto de gente talentosa, hein, Reinaldo? Nós passamos muito perto e é aquela coisa, né? Não é só o talento que leva até lá. A gente lembra lá da nossa região de Campinas ali, que você continua em Piracicaba, que era eu, Guilherme Guido, Marcel Trivelin, Bragalha, aí fomos para São Paulo, apareceu o Lucas Salata, Igor Nishi, o Leonardo Grana lá de Presidente Prudente. Era uma galera forte, uma galera talentosa, né? Mas hoje eu vejo o quanto você priorizou moldar a pessoa, a mentalidade, né? Muito mais do que o talento, porque na hora do vamos ver, é o que a gente sempre fala, né, Reinaldo? E até eu postei um vídeo até falando dessa história esses dias, né? Todo mundo vai sentir dor, vai ser difícil para todo mundo vai sentir medo, e não vai ganhar o mais talentoso, né? Vai ganhar o que consegue se controlar melhor naquele momento nervoso, que consegue executar, né, naquele momento nervoso. Então, muito mais do que aquela frase que está na moda aí na internet, que coragem não é sentir medo, é fazer apesar do medo. Eu, com o que eu aprendi com você, eu não acredito nisso. Eu acho que coragem é sentir a coisa certa na hora certa, do jeito certo, mas você tem que treinar para fazer isso. Tá preparado, né? Tá preparado, né? Exatamente. E a gente fazia isso no treino. A gente às vezes ia fazer um tiro de 25 e vinha aquele desafio. Ó, nadador bom que é nadador bom, nada para baixo de 11, hein? Olha, pô, não vou, não posso fazer 11, não podemos. Então, assim, era coisa simples, mas eram as coisas que me instigavam. E essa parte de filosofia, né, Reinaldo, é tão importante. Isso foi uma coisa que, se eu for, para mim, né, se eu fosse colocar como uma das referências que eu tenho do nosso trabalho junto e olhando todos esses anos, né, o que foi o diferencial para eu chegar nos resultados que eu tive, para que o nosso trabalho funcionasse e o que eu levo para a vida desses anos que a gente teve junto. Eu falo, pô, o Reinaldo moldou as minhas virtudes, né, moldou a minha pessoa, formou um homem, né, é disso que a gente está falando. E até hoje, Reinaldo, eu brinco com meu filho até das coisas que a gente falava, né, das coisas que a gente fazia. Tem vezes até que eu até brinco, falo assim, ó, meu treinador falava assim, hein, ó, fica esperto. E é muito legal poder lembrar disso tudo e poder reconhecer isso, Reinaldo. Eu sou eternamente grato por tudo que você fez por mim, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi o quanto as suas lições foram importantes. Porque lá o bicho não é para brincar, não. Lá os Estados Unidos é outro jogo. A gente está falando em treinamento forte chega lá, o patamar, o nível de exigência, a expectativa que o americano coloca na gente, que ele não tem vergonha de pedir, não tem vergonha de exigir, era bem o que você falava para mim. Eu falei, pô, a hora que eu cheguei lá, eu falei, pô, tô preparado para isso. E isso foi moldando, né, toda essa parte. Então, pegando esse gancho aí de exigência, Reinaldo, e treino, eu queria falar das nossas séries, uma das séries que mais marcou minha vida, Reinaldo, série do Submerso de Nado Costas. Agora, eu nunca fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer agora aqui no nosso podcast. Da onde veio essa série?
né? Por que você desenhou aquela série que eu nunca mais esqueci também, não? Você vê como marca a coisa. 4 de 25 e 4 de 100 3 vezes. 4 de 25 a cada 50 segundos, 4 de 100 a cada 1,30, 12,5 submerso. Tá tudo aqui ainda. Da onde veio essa ideia? O que você estava principalmente buscando ali, né? E teve algum motivo específico de não ter colocado essa série no treino, ela ter sido sempre feita depois e eu estar fazendo sozinho? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, sim. Bom, como eu te disse, eu ficava pensando o que eu posso fazer para melhorar o final de prova dele, né? Então eu pensava, bom, eu vou para cá, vou para lá, eu vou melhorar a capacidade pulmonar dele. Eu vou deixar o pulmão dele mais forte, principalmente que ele está em desenvolvimento, mesmo porque segurar o ar não é uma coisa natural do ser humano. E eu vou colocar ele numa situação de desconforto. Claro que eu vou fazer uma adaptação, vou adaptando devagarzinho, adaptando, até ele chegar onde eu quero. Então, o que acontecia ali? Eu te levava numa capacidade de suportar aquilo, com uma exigência grande, né? Então, além de eu melhorar a sua capacidade pulmonar, respiração e tudo mais, eu mostrava para você o seguinte no seu inconsciente. Esse era o meu objetivo. Se você quer chegar entre as estrelas, você vai ter que passar mais que isso. Esse fogo que você está passando. Esse incômodo, esse desejo de buscar o ar logo. Aprender a esperar para chegar aonde você tem que chegar, com dificuldade. E você encarava, e enquanto eu ia aumentando o grau de dificuldade, ou seja, eu começava com um tempo X e ia diminuindo, ia diminuindo. Aí quando eu via que você chegava naquele patamar que já estava mais sofrível do que eu esperava, eu mantinha você ali 1 semana, 2 semanas, para toda a sua estrutura se adaptar. Aí eu levava um pouco mais. Então, eu ia sempre te levando num limite, trabalhar no limite, trabalhar com a pressão, para que você se condicionasse a isso. Então, quando chegava na prova, que os caras viravam junto com você lá, bom, eu já sabia que depois do 25 você ia despachar, porque a tua capacidade pulmonar e a tua capacidade de segurar a pressão já estava treinada. Então, não vai ter erro, não vai ter jeito de perder essa prova. Tinha umas pressõezinhas aqui ali na hora do pega lá, na hora da prova e tal, mas eu sabia que você ia botar na lancha uma potência maior, ia subir o bico e ir embora. Então, como eu queria fazer isso? Era eu trabalhar esse submerso, trabalhar com a falta de oxigênio no cérebro, o menos, né, não com a falta, menos oxigênio no cérebro. Tudo isso levando você num desconforto dentro do que era possível você fazer naquele momento. Mas eu estava sempre muito atento em você, né? Sempre muito observando. O grau vermelho você sempre ficava, mas o grau da vermelhidão que você ficava. Então, eu tirava aqui, ou eu diminuía 2, eu ia fazendo um ajuste, acertando os instrumentos da orquestra. Esse era o meu objetivo. Nossa, Reinaldo, a hora que você começou a falar ali do desejo de respirar, eu acho que, vou colocar como o dia... Foi o dia mais marcante da minha carreira, de todas, tá? De treino. Eu tive momentos ali com treinadores, né, ao longo da carreira, e um dia desse treino, no comecinho, Reinaldo, quando você passou esse treino de submerso, eu acho que foi o dia mais marcante da minha vida. Você falou um negócio para mim que mudou. Eu sempre falo, né, para a criançada hoje, Reinaldo, nas clínicas, e eu tenho certeza que com vocês aí, é tão rápido, né, e é tão pequeno o que um atleta às vezes precisa para virar a forma de pensar, para abrir a mente, para se transformar.
Às vezes é um resultado que ele precisa para ele olhar e falar, meu Deus, eu sou esse cara, né? Eu posso esse negócio. Às vezes é uma coisa que você falou para mim, que foi o que aconteceu naquele dia, e eu olhei e falei, é simples assim? É muito difícil, mas é simples assim. Eu lembro no começo, quando a gente começou a fazer essa série de Submerso, eu fui até comprar aquele clipezinho, né, de nariz, até para o pessoal entender. Pessoal, eu fazia essa série de costas, tá? É submerso com a barriga para cima, para aumentar ainda mais a dificuldade. Não é só com a barriga para baixo, a gente tinha intervalo. Era super difícil. E eu lembro que no comecinho, lógico, né, tava sem adaptação ainda, foi super difícil, tava morrendo, quase perdendo o intervalo. E terminou um dia e nesse dia, né, a série, você virou para mim e falou, César, essa série vai mudar a sua vida. Aí eu olhei e falei, bom, é um treino difícil, né? Ela falou, não vai só te preparar. Você tem que aprender a controlar esse desejo seu de respirar. E aí eu fiquei olhando, e aí dentro das grandes virtudes, né, Rinaldo, que a gente sempre conversou que você passava, suas filosofias, eu lembro até hoje daquela frase, eu falei, pô, esse dia mudou minha vida. Você falou, ó, quando você tiver vontade de ser campeão, com a mesma intensidade que você quer respirar nessa série, ele falou, eu lembro até hoje suas palavras, ele falou assim, ó, ninguém vai te segurar no mundo inteiro. E é de emocionar, Reinaldo, porque a gente fala essas coisas, né? Eu imagino que tem vários treinadores aí que estão assistindo esse vídeo, várias pessoas, e a gente fala, pô, aquele nadador vai ser o melhor do mundo, né? O cara é talentoso. Mas aconteceu, né? A gente conseguiu. Então, eu lembro desse dia com bastante intensidade na minha vida, porque eu falei, pô, esse é o nível de intensidade que eu tenho que trabalhar. Não dá para ser o melhor do mundo no conforto, não dá. O melhor do mundo ele tem que passar do nível, ele tem que ir além. Ele tem que sofrer mais que os outros, ele tem que fazer mais que os outros e aquilo de verdade virou um norte para minha vida. Hoje tudo que eu faço eu tenho como parâmetro isso. Quando você tiver com a vontade no 1000%, né? Você tem que querer mais do que tudo, você tem que passar por cima das coisas. A prioridade é o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Não tem dor, não tem reclamação, não tem desculpa. E aquele dia mudou minha vida, Reinaldo, para sempre. Eu falo de umas histórias mais marcantes que eu tenho aí na minha carreira toda. Né? E fica essa mensagem para a turma aí que está assistindo a gente. Quando vocês tiverem o desejo de alcançar alguma coisa, com a mesma intensidade que você tem de respirar, né, é quando a gente realmente consegue colocar o nosso verdadeiro potencial em prática, porque a gente nunca coloca, né? A gente está sempre nos 90%, 95%. Né? Quando você coloca tudo que você pode, é só quando você realmente se coloca nessa posição, né? E você fez isso comigo, né, Reinaldo? Você me colocou nessa posição aí. Na hora parece uma loucura, na hora não é o que a gente tá querendo fazer, mas é o que precisa fazer. E de novo, né? A gente tá falando de coisas tão simples. Olha como a gente muda a frase, né? Não é o que você quer fazer, é o que você precisa fazer. Né? E hoje a gente está com uma geração aí que quer tanto fazer o que quer fazer, né, Reinaldo? Que não quer fazer o que precisa fazer. Né? Eu espero que nesse ponto aí, essa nossa conversa aí chegue no ouvido de vários deles. E aí eu queria já, com a sua experiência de treinador aí, que surfou várias décadas, Reinaldo, se você pudesse falar, né, como que você vê os atletas, como está a formação dos atletas, o que você gostava nas gerações anteriores, o que você acha que falta hoje, como que você vê esse cenário? Eu só quero dar um adicional, que nesse submerso, você se recorda bem, e você fez a pergunta, e eu queria fazer essa série com você cansado. Porque quando você está cansado e você enfrenta isso, eu falei, o cérebro dele não vai afinar, ele vai superar. Porque a gente fazia todos os dias e cansado, né? Então, eu fazia esse esquema para fazer você fazer aquilo automaticamente, o cansaço, né? E você vê que coisa como Deus. E eu sempre, toda manhã, a vida inteira, eu levanto, coloco meus pés no chão e faço os meus agradecimentos, falo, Jesus, sopra nos meus ouvidos. O que eu devo fazer? Me usa, né?
Então, muitas vezes, eu vinha vindo trabalhar de carro, César, e eu estava com um treino programado, e vinha um sentimento assim, uma série, eu falava, vou mudar isso aqui. Pá. E mudava, né? Então, nem eu entendia, mas hoje, com mais maturidade, eu entendo. Eu pedia e recebia, né? Então, o instinto era fazer com que você encontrasse aquele grau de dificuldade. Bom, com relação a essa última pergunta, é assim, César, a gente atravessa uma situação muito delicada no esporte, né? Toda uma estrutura mudou, a população mudou, tudo mudou, a internet e tudo mais. E o mundo está trazendo muitas facilidades, né? Então, as gerações, eles estão crescendo com muito mais facilidade, com muito mais acesso, né? Então, e aí o que acontece? A gente tem uma geração de cérebro preguiçoso. Essa é a minha opinião, né? Eles não precisam pensar. Eles não precisam pensar para o que eu vou conquistar, o que eu quero, o que eu preciso fazer para conquistar. Hoje em dia, dá um toque lá no celular, aparece o que ele quer. Então, isso está dificultando muito você ter atletas determinados, como foi a sua geração, com garra, com vontade de chegar ao sucesso. Muitos querem, eu até escrevi um texto sobre isso outro dia, ainda não coloquei no meu Instagram, muitos querem ser CEO, mas poucos querem pagar o preço que ele passou, que ele pagou, né? Porque eu tenho propriedade e conhecimento de saber o que você passou, né? Então, passamos juntos, né? E muitas coisas, e os Estados Unidos também, algumas coisas que você me contou, como era lá e tudo mais. Ali você gritava, mãe não ouvia, não tinha conversa, né? Pode gritar, me ajuda, mãe, não quer. Não quer o quê, cara? Garro, boi a unha aí, chega o pau. Não, mas eu estou cansado, mano. Aqui essa palavra não existe. Vamos embora, de uma forma ou de outra. Diziam isso para você. Então, poucos hoje estão dispostos a falar assim, vem, faça o que precisa, que eu vou junto, né? Eu vou agarrar o boi a unha com você, né? Muitos querem que o Reinaldo faça um novo Cielo, mas no terceiro passo, pensando bem, não era bem assim. Porque eu acho que isso não é culpa deles. Eu acho que dessa geração é culpa de toda uma estrutura que vem, a qualidade de vida financeira melhorou, então eles têm acesso muito mais às coisas, né? Então, quando eles caem na água, eles treinam, mas eles esperam que vai aparecer lá o Espírito Santo e vai dar um toque e o cara vai virar o César, né? Então, quando eu começo a contar algumas coisas, até para os profissionais de trabalho, amigos de campeonatos nacionais, a gente se encontra, os da velha guarda, os novos e tudo mais, eles falam, Reinaldo, eu ficaria 2 dias aqui ouvindo você falar, né? E por que faz isso? Aí quando eu falo, olha, eu tenho 1.400 e tantas séries que eu já fiz, que eu registrei, que eu criei, que deu certo, que não deu certo, as que não deram, eu joguei fora. Que é isso? Né? Mas isso é uma coisa minha, né, César? E essa geração, eu acho que os pais, talvez, sem perceber, com a condição de oferecer muita coisa, muitas facilidades, acaba abortando um novo campeão. Então, eu acho que existe 2 situações. A cobrança excessiva dos pais, né? E essa coisa de dar muito, né? Você vê um garotinho já tem um traje, né?
Quanto tempo você demorou para ter teu traje? Exatamente, Reinaldo. Hoje, meu Deus do céu, que não ter o traje é a questão da conversa, né? Porque todo mundo tem, né? A gente foi entrar naquela fila aquela vez, meu Deus, teve que importar aqui para o Brasil, maior história do mundo. É verdade, não tinha parado para pensar nisso. Tá nesse ponto, a acessibilidade é aquela coisa, e ao mesmo tempo tem uma cobrança também, e uma conversa pós-prova, porque assim, aí eu tenho presenciado isso, né, com as clínicas e com o instituto aqui, também que muitas vezes o pai e os pais entregam tudo, né? E aí quando o resultado não vem também a conversa, ela é uma conversa dura, mas não é uma conversa dura construtiva, né, para melhorar para o próximo resultado. Muitas vezes é uma conversa mais punitiva, né? Uma conversa mais de cobrança do por que não aconteceu, né? E aí a gente tem aí a turminha querendo parar de nadar, não querendo, né, nada com nada nesse sentido, por quê? Porque é melhor não se arriscar na competição, porque se der errado, o custo é muito alto e se der certo, não fez nada mais do que o que devia ser feito. Porque a cabeça dos pais, assim, já que eu entreguei tanto, você nadar super bem não é fazer mais do que o obrigado, né? O obrigatório que a gente está esperando. Então é aquela coisa, né? Não tá legal também ao mesmo tempo para essa nova geração a posição que muitos estão, né? Porque aí a gente tá falando de um esporte de pessoas com uma classe alta, né? A natação é esporte de pessoas com normalmente aí uma boa condição financeira, mas ao mesmo tempo essa cobrança pós-prova aí tem sido um problema sério, né? E a frustração hoje é uma palavra que a geração atual, né, Hinaldo, não sabe lidar com frustração, né? Não sabe o que fazer com frustração a não ser, querer desistir de tudo, jogar tudo para cima. E a gente vê, né, os atletas pulando de esporte em esporte, pulando de treinador em treinador, quer trocar de treinador, como se fosse também a questão do problema, né? Então é bem complicado mesmo, né? Mas assim, toda geração teve a sua dificuldade, né, Reinaldo? Não dá para falar que não também. Eu lembro das nossas ali, tinha aqueles pais que a gente olhava na arquibancada que falava, meu Deus do céu, né? O pai que passa do ponto de um nível que, meu Deus, eu acho que tá com o futuro Michael Phelps na piscina, né? E no final é isso, né? Todas as gerações têm as suas próprias dificuldades. Reinaldo, se você assim, ó, se você fosse escolher entre essas gerações aí como treinador, né? Qual que você teve mais prazer de trabalhar, que você sentiu que você conseguia fazer o que você acreditava que você tinha, né, essa flexibilidade, essa abertura de poder trabalhar com o ser humano, formar o cidadão, apertar o atleta quando precisava ser apertado? Qual dessas gerações aí você acha que você sentiu que você conseguiu colocar em prática aí tudo que você podia e sabia? Sem dúvida alguma, a sua, né? A sua geração era uma geração muito unida, né? Tanto que você conquistou grandes amigos, fiéis até hoje, né? A fidelidade da amizade que vocês têm. Uma geração que os pais apoiavam, né? Principalmente a nossa aqui do Clube de Campo, apoiavam e largava no portão, vai treinar. E não interferiam tanto, né, Reinaldo? Isso, vai lá, resolve com o Reinaldo lá, né? Tanto, eu sempre falo isso, seus pais nunca chegaram para mim me questionar, não, por que ele não nadou bem? Era sempre, Reinaldo, o que você achou? Você achou que foi legal, isso, aquilo? Você acha que a gente pode ajudar mais? O que a gente pode ajudar? Não, tá legal assim. Deixa que isso é fase, isso. Então, agora, hoje, olha, eu vou dar 2 exemplos para você, César. Tem um mar de exemplos. Há pouco tempo eu tive num campeonato paulista, um garoto juvenil, acho que 2, de um grande clube, saiu da prova, saiu fora do recinto da piscina, e eu saí para tomar uma água e eu vi os pais, e o pai fazia assim, com o dedo no nariz dele. O moleque, obviamente, não tinha melhorado seu tempo, não tinha atingido suas expectativas, seu objetivo. A mãe balançando a cabeça. O pai pegava no queixo dele, chacoalhava, olha aqui para mim, e o garoto arrebentado emocionalmente.
arrebentado porque não atingiu as expectativas, arrebentado porque já nadou a prova antes de cair na água, a adrenalina já liberou, a tensão, a cobrança, com medo, e aconteceu tudo isso, e aí, pancada dos pais. Eu até fotografei, depois joguei fora essa foto, que isso me sensibiliza muito. Em real, eu dei um negócio, um casal de pais fazer isso com o próprio filho, massacrar desse jeito essa cobrança. Uma outra coisa que eu tive pela cobrança, uma vez no torneio regional de Limeira, a menina veio falar comigo, sempre ficava nervosa, e eu falando com ela, ela olhou para mim, de repente ela vomitou todo um líquido amarelo, bateu aqui no meu pescoço, me lavou, de tão tensa que ela estava, porque ela ia nadar e os pais estavam do lado de lá. Então, e a menina, desculpa, Reinaldo, desculpa. E eu falei, não, você não fez nada. Abracei ela, a sua camisa, como que você vai fazer agora? Você está trabalhando. A prioridade não sou eu, a prioridade é você. Dei um abraço, ela chorou bastante. E agora eu vou nadar? Eu falei, não, você não vai nadar. Você vai ficar aqui comigo, vamos ficar conversando, e papapá. Então, eu tenho um monte de situações assim, e então eu sempre estou procurando equilibrar eles, né? Procurando trabalhar esse emocional. Tanto que eu tenho um questionário que eu trouxe dos Estados Unidos, de um dos cursos que eu fiz lá em Tallahassee, com uma psicóloga chamada Jojo Wanger. Ela me deu na época que avalia o grau de tensão que esse atleta está pré-competição, né? Tem os cálculos lá e tudo mais, e mexe, eu coloco para eles, para eu ir medindo esse tipo de coisa. Mas, assim, a gente tem que... O que eu poderia dizer sobre isso? A gente tem que entender que o filho da gente é um jovem em formação. Está se estruturando, está tendo dezenas de mudanças, até mesmo diárias, emocionalmente. Se a cobrança vem muito, como você falou que tinha também na nossa época, né? Isso judia demais, isso maltrata demais. E tudo em busca de todo o sucesso que o nosso único campeão olímpico nesse país, César Cielo. Então, quer um outro César Cielo, mas dessa forma a carreira não vai prosseguir e vai destruir carreiras, talvez até promissoras, né? Com certeza, Reinaldo. Com certeza. E é aquela coisa, né? A questão de equilíbrio e sustentabilidade, né? São palavras ali, quando a gente está falando do alto rendimento do esporte, que são muito diferentes para cada um, né? Eu olhando as coisas que a gente fez, as coisas que eu passei também aí ao longo da carreira, eu não sei, assim, se o tanto que é saudável, e eu vou ser sincero, não sei o quanto isso me marcou para a vida, a ponto de, tipo, não ser uma coisa saudável, enfim, mas eu estava disposto a passar, foi aquilo que eu defini para mim, né? Eu estava disposto a fazer isso, eu sabia dos sacrifícios, é aquela coisa, eu fiz uma reflexão sobre o custo da oportunidade e eu decidi que eu não queria olhar para trás e me arrepender, né, de ter deixado a oportunidade passar, né? E foi um crescimento contínuo, hein, Reinaldo? Eu acho que no final tem um negócio que eu falo bastante nas palestras, que é quando a gente está estabelecendo o nosso objetivo, né? A gente tem que mirar para a perfeição. A gente tem que mirar que é o horizonte, né? É o pôr do sol lá. A gente tem que mirar para lá. É lá que a gente quer chegar. Mas a gente tem que entender que a gente nunca vai chegar lá, né? Assim, quanto mais a gente anda, mais o horizonte se afasta. Mas a nossa medição de progresso, ela não tem que ser com relação à perfeição, com relação ao nosso horizonte, ela tem que ser da onde a gente veio. Então a gente tem que mirar lá na frente no horizonte, mas a gente tem que estar avaliando o nosso progresso, a nossa evolução, com o que está sendo feito. Então, se eu comecei o ano, né, nadando para 12,25, eu estou nadando para 11,5, ótimo. Ah, mas
O campeão olímpico desse ano tá nadando para 9. Tá bom, ele tá nadando para 9, mas você melhorou meio segundo. Aí o problema que eu vejo hoje, muitos atletas, né? Mas eu ainda não faço 9. É lógico que não. Você está querendo se comparar com o campeão olímpico, né? Você está querendo se comparar com o número 1 do ranking mundial e você está achando ruim baixar meio segundo, né? Então, essa avaliação com a perfeição, essa avaliação mirando sempre a perfeição e o horizonte, ela é muito nociva, né? Ela é muito danosa. E uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, Rinaldo? Mas que a gente fez de forma certinha. Cada competição, a gente põe uma meta de tempo ali, ó. Tem que baixar 2 centésimos, tem que baixar 2 centésimos, cara. Dá um jeito de baixar 2 centésimos. Ah, mas putz, e aí a gente tinha, né, aquele algoz, Lucas Salata, que não saía da nossa frente. Ah, mas o Salata tá mais rápido. Não tem problema. Eu lembro até hoje, Rinaldo. Só calma que a sua hora vai chegar, vai dar certo. Então, essa paciência, né, e ao mesmo tempo, eu posso falar até estratégias, né, do tipo de avaliação que você faz com a sua carreira, elas são importantes porque às vezes é isso, né, a pessoa está simplesmente mirando a perfeição, mirando a perfeição. Eu fiz isso, infelizmente, também por um período da minha carreira, quando eu já estava mais adulto, a ponto de olhar para uma medalha de ouro, olhar para uma competição e falar, mas não foi o tempo que eu queria fazer. E você fala, mas qual é o preço, né? O que você tá buscando? Se ser o melhor do seu mercado, se você ser o melhor do que você quer fazer, não é o suficiente. Eu não entendi na época, né? E foi um dos erros que eu cometi. Tá claro que você está precisando de ajuda, amigo. Você está pensando errado, você está com a visão errada, a direção dos pensamentos está errada. Ah, eu sou o melhor, mas não o que eu posso ser. Aí é aquela coisa que começa realmente a ficar, né, nada saudável. Eu falo que foi um dos períodos mais infelizes da minha carreira, frustrantes mesmo. E na questão de resultado, quem tá de fora não faz ideia que eu me senti desse jeito nessa época, né? Porque, tá ganhando as competições, tá dando tudo certo, e eu por dentro tava assim, não, esse não é o meu melhor, não é o meu melhor, e a gente fica nesse vai e vem, né? Mas Reinaldo, aí vamos, quero saber, aí dúvida aí de nadador aí também. Se você fosse elencar aí 3 momentos, pode ser treino, competição, mais inesquecíveis da sua carreira aí, quais que você colocaria? Top 3? Nossa, agora você me pegou, hein? Peguei porque eu não coloquei essa no nosso roteiro, né? Eu queria saber, que eu falei, eu tenho certeza que aí tem uma Patrícia Comini aí atrás, tenho certeza que deve ter alguma história, alguma competição muito boa com ela, né? E eu tenho certeza que alguma das gerações aí nas próximas, o nosso time de Piracicaba lá, que era um time, como você falou, né? Era um time diferenciado mesmo a gente, o feio do nosso grupo era o preguiçoso ali, o que não queria fazer, o que queria dar migué, a gente expulsava, né, Rinaldo? Eu lembro muito bem disso, era um grupo que ali, olha, em todos os anos que eu treinei no Brasil, o nosso grupo de Piracicaba ali, junto com o Maurício, junto com o Du, Marcel, Matheus, aquela galera, o Nandão apareceu depois. Eu acho que foi o grupo mais exigente que eu tive o contato aqui no Brasil, porque e como é importante, né, as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque a gente, independente da série, né? E de novo, filosofia, é o que a gente falou no começo do podcast aqui. A gente tinha essa filosofia, independente do treino, a gente vai fazer o nosso melhor, né? E tem gente que tem a filosofia, né? Se o treino é chato desse jeito, se esse é o treino de hoje, eu não vou dar o meu melhor. Ah, se esse é o meu treinador, eu não tô nem aí, eu não vou dar o meu melhor. E aquele grupo era um grupo que estabeleceu ali que ia dar o melhor o tempo inteiro. O treino era um treino casca, né? Toda hora era um querer subir contra o outro. E foi um período da minha vida que me ensinou muito, que eu gostei muito de competir com a turma lá. Mas eu tinha essa dúvida, que eu falei, pô, você passou por gerações ali dos anos 90, né? Teve um sucesso fora do normal, a linha americana, né? Junto com a Patrícia. Aí, anos depois, a gente faz a mesma coisa lá em Piracicaba. Então, assim, da nossa bolha, né? Ali da região de Campinas, do nosso cenário, eu fico imaginando, né? Como que foi aí os momentos que o Reinaldo olha para trás e fala, pô, esses momentos assim foram os mais marcantes da minha carreira, né? Porque tem muita história, né, Reinaldo? É coisa que não, não cabe aqui no podcast. Mas é assim, uma das coisas que mais me marcou foi
quando eu ganhei o primeiro Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, com o Rafinha, né? Hoje é médico aqui em Piracicaba. E aí foi a minha primeira medalha de ouro. E aquilo foi uma alegria danada. A TV Globo logo foi em cima dele e todo aquele alvoroço. E aquilo eu explodia de alegria. Falei, nossa, meu Deus, a gente conseguiu, né? Tanto esforço e tudo mais, a fase do Adriano Beccari, todo esse pessoal, né? Você veio depois deles, não veio? Não veio? Não chegou O depois? meu eu sou mais novo que eles. Também teve uma competição que Patrícia nadou o sem peito, entrava ao vivo no Globo Esporte, né? Naquele momento. E tinha uma menina do Vasco, muito forte do peito também. E aí, Patrícia ganha na batida de mão, foi sensacional. Mas quando a gente nadou lá em Uberlândia, né? E a gente saiu com algumas dificuldades daqui, né? Que a gente passou naquele momento. E você nadou 50 livre, foi super bem. Aí eu me recordo que marcaram uma reunião de improviso, assim, num setor lá do praia. E aí os caras falaram, nós vamos colocar os juvenis que foram legais aqui e tal, na competição, se apresentar bem, para o Mundial Absoluto e tudo mais. E eu quietinho, sentadinho ali. De repente, César Cieiro, do Clube de Campo de Piracicaba, Deus, o que é isso? Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu olhava, e todo mundo começou a bater palma, e os caras vieram me abraçar. Eu falei, nós estamos no Mundial, eu coloquei, eu ajudei, nós chegamos, roemos um osso danado, né? E fomos todos de carro, aquele rolo danado. Mas foi uma alegria aquele dia. Aquele dia foi sensacional. Mas eu queria te falar uma coisa que eu nunca falei. Eu me lembro, e eu gostaria de falar. Eu tinha que falar. Eu precisava falar. Eu me lembro quando chegou a final do seu 50 livre. E aquilo tenso, né? Levantei, fiquei sozinho na sala. Aí, antes de nadar, quando chamou você lá para a prova, eu ajoelhei no chão e comecei a orar. Falei, Senhor, cuida desse menino agora. Empurra ele. Você não precisa empurrar, Senhor. Você apenas deu um soprão. Sopro. Por Deus do céu que eu falei isso. E aí eu sentei nervoso. E aí você saiu com um foguete, aquela abraçada. Um negócio, quando bate aqui, dá aquele rolo todo, eu comecei a gritar sozinho dentro da sala. E aí o Kleber fala, dê a César o que é de César, né? Mas eu chorava, porque veio tudo aquilo, né, César? Tudo aquilo, né? Quantas vezes ficamos treinando saída? Lembra? Você era grande, demorava para sair, deslocar todo esse corpo, né? As viradas, perna grande, não, abaixa mais, e aí isso aí, faz assim, faz assada. E aí vem a notícia que você tinha sido a melhor saída, né, das Olimpíadas, velocidade de reação, papapá. Gente, eu fiz parte disso, né? Tem um grão de areia aí comigo também, eu tô nesse bolo, né? Então, assim, mas chorei tanto na minha vida que ia parar. Minha mulher naquela época falou, por que você chora tanto? Eu falei, me deixa quieto, deixa. E esse dia você me fez tanto feliz, que eu falei, como Deus é bom.
Então é isso que eu queria te dizer, César. Muito obrigado, viu, por tudo que você me proporcionou. Pô, Reinaldo, difícil para mim, difícil escutar isso também. Olha, como eu espero que tenha ficado claro aqui também, né, na nossa conversa, eu tenho, né, uma dívida com você também pelo nosso trabalho, né, por você ter acreditado quando não tinha nada, né, quando não era nada, quando ainda era um projeto, e você nunca hesitou de forma nenhuma na sua cabeça. Eu via o mesmo nível de crença que eu tinha em mim, né? E eu vi um aliado, né? Mais do que um treinador ali, mais do que uma pessoa na piscina, eu vi um aliado, um amigo aliado, né? E a memória mais assim, ó, são várias, né, Reinaldo? Assim, você vê, até os treinos eu tenho até hoje dentro da minha cabeça. Até aquela memória de Roma, do Mundial de Roma, que eu coloquei até essa semana lá no meu Instagram, que eu lembro que a gente tinha essas frases, né? E eu adorava essas frases, Reinaldo, essas frases extremas. Põe na sua cabeça, César, que vai doer como nunca doeu. Eu gostava desses negócios, eu gostava dessas paradas. E eu lembro que, pô, foi isso que a gente falou aquela vez que foi Nadal sem costas, que não saía o tempo, tava emperrado, não ia de jeito nenhum. Se você não colocar na sua cabeça que você está enfrentando a maior dor da sua vida, não vai sair o tempo. O tempo só vem com muita dor. Quanto você está disposto a sentir de dor agora? Quanto você está disposto a sentir de dor agora? Eu lembro que eu falei assim, meu Deus, né? Eu vou ter que vomitar aqui, eu vou ter que sair passando mal dessa água. E eu lembro que antes da semifinal do Mundial lá de Roma, eu não sei porque eu olhei para a piscina e falei, meu Deus, amanhã, a final, eu vou sentir a maior dor que eu já senti na minha vida. É o único jeito disso aqui dar certo. É o único jeito de eu conseguir bater na frente dos caras. Porque nós estamos falando em ser o número 1 do Mundial aqui, não tem como não ser um sacrifício, né? Um alcance desse tamanho. E uma outra coisa de competição, Reinaldo, que é muito doida, assim, eu lembro lá em Belém, 100 metros livre, a gente entra na raia 8, olha como, Reinaldo, olha como o universo é perfeito, é muito louco o negócio. Campeonato infantil, Belém, a gente entra na raia 8 do 100 livre. E eu lembro que você virou para mim e falou assim, César, não sei por que você tá na raia 8, você nadou bem a semifinal. Aí dentro tem, só que você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E os caras vão vir para cima no final. A sua chance é, usa sua velocidade e escapa. Vai fundo e segura a dor. E aí, lá na raia 8, né, Reinaldo? Olha só como que é, né? Com 14 anos, quem diria que eu ia passar pela mesma situação 7 anos depois, só que num bloco olímpico, né? A mesma raia 8, a mesma medalha de bronze saiu naquele torneio infantil. E eu lembro até hoje, foi um dos momentos que assim, eu mais senti orgulho assim, de mim com você, com o comentário que você fez, Reinaldo. Que eu lembro que a hora que eu saí da prova, você falou assim, pô, no finalzinho, a gente tava olhando e viu que você passou forte, a gente viu, falou, pô, vai começar a doer. E a turma veio para cima, mas você virou para mim e falou assim, pô, César, mas você segurou, você não deixou barato não. Você falou, pode vir para cima que daqui não vai passar não. Eu lembro que eu olhei e foi um dos momentos mais felizes que eu tive, assim, de ter o meu mestre reconhecendo, né, o que eu tinha feito. E 7 anos depois a gente ia passar pela mesma situação, só que no bloco olímpico, né? Que loucura, como o mundo é. E a mesma coisa, Reinaldo, passei na frente do Raia 7, ele veio me pegando, mas eu não queria deixar, ia ser bicho ruim ali, né? A gente já tinha treinado isso, era só fazer de novo na Olimpíada. Então, tem umas histórias que a gente olha que é impressionante como o universo se repete de várias formas, né? A gente, 7 anos depois, passando pela mesma situação. E levando em consideração tudo isso, Reinaldo, né? Toda essa experiência que a gente teve, né? Tudo isso que a gente viveu, né? Se a gente pudesse dar uma dica, eu quero fechar, que eu acho que eu quero fechar com esse tom que a gente está agora tá gostoso, tá bom, né? Eu já chorei umas 3 vezes aqui. E eu quero deixar uma mensagem para essa turma que está assistindo, porque o que a gente está sentindo, o que a gente viveu essa 1 hora aqui, é muito bom, né? É muito gostoso. E uma das coisas que eu
que eu coloquei para mim, né, depois do meio para o final da minha carreira ali, quando eu já estava adulto, é que eu queria ganhar um revezamento, não porque era a prova que faltava na minha carreira, era porque eu queria que meus amigos sentissem como é estar no número 1 do pódio, como é escutar o hino nacional no Campeonato Mundial. Eu falei, pô, eu lembro que eu estava nos campeonatos mundiais anteriores, eu ganhava, eu falava, eu preciso ganhar um revezamento, eu preciso fazer meus amigos sentirem isso. E eu queria terminar com esse tom, Reinaldo. Assim, a gente tem vontade das pessoas sentirem isso. Eu tenho certeza que tem treinador que vai estar escutando, tem pai e mãe de atleta que está escutando, tem atleta que está escutando e fala, pô, eu quero daqui 10 anos estar conversando com o meu treinador e estar sentindo isso. Né? Se a gente pudesse dar um conselho, uma dica para essa turma aí, o que você deixaria aí para a gente fechar nesse tom aí, medalha de ouro? Eu acho que a primeira coisa para o atleta é que ele precisa acreditar no treinador dele. Muitos atletas estão confiando muito mais na internet do que no treinador. O treinador é o cara, é o primeiro cara que fica feliz quando você nadou bem e também o primeiro que fica triste quando você nadou e não atingiu o que se esperava. Depois vem o pai, vem a mãe, vem isso, vem aquilo. Porque é ele que pega o tempo, ele sabe tudo. Essa conexão com o treinador, esse casamento que tem que ter, que é importante ter entre o treinador e o atleta. Eu me lembro uma frase que nós estávamos treinando saída, outro dia, aqui no nosso último encontro, você falou, eu achei muito engraçada, mas eu lembro direitinho, eu não lembrava mais. Nós treinando saída, e eu falei, César, a sua saída tá muito boa, tá que nem um gato. Aí você me disse assim, eu falei, sabe por quê? O gato, se joga para cima, ele não cai de costa, ele cai em pé. Ele é veloz, ele é ágil, ele é rápido, ele é arisco. E você tá assim. E aí você disse, pô, se ele falou que eu tô assim, eu tô muito bem então, nossa, esse campeonato é meu. Né? E eu criava coisas para fazer chegar em você e atingir essa motivação, né? E como que você criava? Eu não sei de onde, mas eu criava essas coisas e sempre com palavras fáceis, nada de ficar falando coisas difíceis. Então, eu acho que essa conexão do treinador com o atleta também, a cobrar, mas a cobrança é uma cobrança medida, ponderada, mais conscientizar o atleta da importância dele realizar aquilo do que gritar, do que xingar. E ainda existe muitos treinadores que fazem isso da época antiga, né? E usam esse sistema. Eu acho que é essa conexão do treinador na hora de vem aqui, dá o abraço, pode chorar no ombro, né? Essa coisa, eu acho que essa conexão tem que existir, César. É daí que nasce uma estrela. É daí. E você nasceu. E ela está aí, brilhando e vai brilhar eternamente. Como ser humano, como nosso campeão, com a medalha de ouro. E eu escrevi um texto, vou mandar para você esses dias, eu escrevi um texto que fala da medalha de ouro. Mas eu falo da medalha de ouro, da medalha do coração. De tudo que aconteceu, aquela preparação, as eliminatórias, as finais, a hora do pega, a hora do pódio. E é isso que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai levar, vai contar para os filhos, contar para a família, para todo mundo. Porque o ouro está guardado lá. Mas esse ouro que ficou no coração de toda essa nossa trajetória, esse ouro olímpico e esse ouro da dificuldade, esse ouro não tem preço. Isso é ímpar. E é isso que a gente tem que olhar. Hoje pega um garoto, César, o moleque tem 12 anos, começa a ganhar tudo, já é a nova promessa, vai tomar o lugar do Cielo. Eu falei, gente, a estrada é muito longa. E aí, é o que você estava falando do tempo, César.
Hoje, nós trabalhamos num esporte que é centésimos. Se você melhorou centésimos, seja feliz, curte o seu centésimo. Não fica vivendo aqui e pensando lá, você vai estar sempre frustrado. Que é o que a gente fazia. Calma, César, você vai chegar. Um dia, lá no interior de São Paulo, Matão, teve um paulista, César, e lá no aquecimento tal, sua mãe chegou toda educada, como sempre, gentil. Rinaldo, o que você achou do César? Você acha que ele vai? Eu falei, vai. Espera, dê tempo ao tempo, Flávio, que ele vai chegar. Mas dê tempo para ele. Ai, que bom você me dá segurança. Nossa, isso é muito bom ouvir isso de você. E ela esperou. Ela esperou. Então, é assim, não fica com essa cobrança, com esse peso, com essa coisa do imediatismo hoje. Isso você precisa entender, o treinador, que você tem um ser em desenvolvimento. Se você apertar mais do que precisa, vai espanar, não vai aguentar. E Deus me deu essa sabedoria de hora que aperto, hora eu tiro o pé, hora eu agrado, hora eu elogio, hora eu cobro. Então, me deu esse equilíbrio, né? Então, não sei se eu estou falando o que você perguntou, mas está aí você, está aí a cria, vamos poder chamar assim, está aí. Você é o exemplo dos exemplos do nosso país, cara. Você vai ser eterno. Ninguém vai tirar esse ouro, nunca mais essa história, esse sucesso, essa trajetória, tudo que envolveu a sua vida, né? E essa fé sua, né? Essa coisa de esperar em Deus, fazendo a sua parte. É muito, muito lindo. A gente ficaria 2 dias aqui falando, né? Sim, com certeza, Reinaldo. Com certeza. E você sabe que uma das frases que quando você estava falando ali do treinador, eu tinha uma coisa que você falava também, você falava assim, ó, a gente tem que ser igual unha e a carne, tem que estar colada, meu. É unha e carne o tempo inteiro, a gente tem que tomar a decisão junto, a gente vai crescer junto, a gente vai cair junto, e até no meio das coisas aí, assim, você foi falando, eu fui lembrando, por exemplo, teve competição que a gente foi, e a nossa linha de comunicação era essa, calma, você melhorou seu tempo, a única coisa que você tem que fazer é melhorar o seu tempo, busca a sua melhor versão, faz o seu melhor, o seu único papel, a única coisa que você pode fazer é nadar o mais rápido possível, tenha calma. Tomava aqueles pau lá do Igor Nishi, tomava o coco lá do Lucas Salato, aquele campeonato paulista que foi no Guarani, Reinaldo, meu Jesus amado, saímos de lá com uma sova, tomamos um caldo lá, histórico, meu Deus, passamos vergonha, e eu lembro aquele lá, aquela coisa, Reinaldo, é o tato, né, de quando apertar, quando aliviar. Você virou para mim naquele 200 livre e falou, César, hoje você tomou pau de um perna de pau. Você foi pior que um perna de pau. O que nós vamos fazer semana que vem para não acontecer de novo, né? Então, é aquela, quando que nós vamos dar uma apertada, mas assim, vamos buscar uma solução, né? Não é só toma essa paulada e vive com isso. Não, meu, hoje foi ruim, foi muito ruim. Não podemos deixar acontecer de novo. O que a gente vai fazer? Vamos conversar aqui, né? E aí, naquela época, a gente decidindo se nadava 200 costas, se nadava 400 livre, né? Tinha uma gama de opções de provas ali. E eu confiei também muito no seu tato ali nesse ponto, né, Reinaldo? A gente apostou no 100 costas ali algumas vezes. Até acabei conseguindo medalha de troféu José Finco de 50 costas depois, anos depois, né? Quem diria que os 50 costas ia render alguma coisa na minha vida? Então é interessante porque aí é aquela coisa, né, com 12 anos o menino nada bem, aí ele já quer nadar uma prova só. Ele já quer uma prova só, ele já quer ser específico, ele já é o rei da cocada preta, né? E tem também o outro cenário, né, Reinaldo, de alguns nadadores hoje nadarem mal, performarem mal, mas aí você vê na internet, você olha e fala, pô, o cara é um baita de um atleta, né?
porque ele consegue maquiar o sucesso ali, a imagem dele, ele coloca um texto ali, muito feliz com o 7º lugar que eu tive. E não é nem questão de falar do 7º, não, mas ele esqueceu de colocar que ele perdeu, ele piorou 2 segundos. Por que não coloca lá, muito feliz com os 2 segundos mais lentos do que eu nadei? Dá aquela maquiada para ter a percepção dos outros que foi bom. Então, é um cenário difícil, né? É um cenário complicado. E quando a gente está falando de esporte, né, Reinaldo? O arroz com feijão ainda é o que ganha o jogo, né? Ainda tem que ralar, cara. Tem que ser aquela ralação, tem que ser aquela estrutura que foi usada em 1950 pelo 70 pelo Spitz, depois foi usado pelo Gustavo nos anos 90. E vai ser a mesma, não tem como fugir, né, Reinaldo? É o que a gente tá falando até, inclusive, do treinamento lá, no comecinho, falamos de base. Não dá para fugir da base. Né? Você pode conseguir outras alternativas de treinamento, formas diferentes de fazer, mas não tem como você voltar das férias fazendo polimento. Você tem o processo, né? A gente precisa confiar no processo. E dentro do processo tem um mestre puxando aí, que é o treinador. E a gente tem que confiar, né? E tá o tempo inteiro se comunicando. Eu acho que se eu fosse falar o porquê, né, a nossa parceria deu tão certo, Reinaldo, eu acho que foi a comunicação, né? A comunicação era muito clara e era muito bem captada, né? Porque treinar bem, Reinaldo, quantos atletas você treinou que eram leões de treino? Né? Talento, quantos atletas você treinou que eram super talentosos? Mas quantos falavam para você a coisa? Porque eu lembro quando a gente conversava, com meus 14 anos ali, eu falava para você, ó, tô passando mal, Reinaldo, aqui, tô com vontade de vomitar. E você olhava e fazia um comentário. Quando eu falava assim, ó, terminei, eu tô com sono. Reinaldo, hoje eu não sei o que você fez no treino, mas eu acho que eu vou tirar uma soneca aqui do lado do bloco. Aí você fazia uma outra cara, falava, pô, eu tô dando feedback para ele que ele entende que cada treino deu um impacto diferente dentro do meu organismo. Eu não tô falando, pô, o treino foi difícil, hein? Tipo, foi difícil. Todo mundo fala que o treino foi difícil. Se não foi difícil, pô, você foi treinar para quê, né? Então, esse feedback, né, essa comunicação, acho que também foi uma coisa que ajudou bastante a gente a estar o tempo inteiro, né, evoluindo o treinamento e trabalhando juntos. Mas eu só tenho a agradecer, Reinaldo, só tenho a agradecer aí por tudo que a gente fez junto. Todas as vezes que a gente se vê vai ser assim, e eu espero que seja assim o resto da vida. É sempre tão bom, né, poder conversar, lembrar e no mundo de hoje, né, Reinaldo, onde tá difícil a gente ter pessoas próximas com sentimentos e emoções genuínas, né? E eu acho que fica muito claro entre a gente aqui que é tudo muito autêntico, né? Porque foi tudo muito ralado, né? Foi tudo muito sofrido, foi conseguido ali agarrando boi à unha, né? E honesto, né, César? A gente sempre era honesto. Não tinha querer agradar você, falar alguma coisa para amenizar. Ó, isso não foi bom. Isso foi muito legal, né? Nossa, a tua volta foi sensacional. Continua assim, vamos manter isso aí, essa estratégia. Não, essa não deu certo. Não vamos tentar que vai quebrar a cara de novo. Então, é assim, não tinha... Não, esquece, ficar falando que o cara queria ouvir, que o atleta queria ouvir. Não, é isso. O negócio é para cá ou é para lá. Vamos embora? Vamos continuar. Né? E era honestidade. Né? Você falava, você não dava o migué. Porque eu estou com uma dor aqui. Não estou sentindo. Eu sabia, porque era honesto o negócio. Né? E você sempre foi um menino, e pelo que eu percebo até hoje, por te conhecer, você fala muito com as expressões faciais. Você fala muito com os seus olhos. Né? Então, toda a sua emoção, todo o seu coração vem na expressão facial, vem nos seus olhos. E você sempre foi assim. Então, eu conhecia quando você estava cansado, quando você não estava cansado, quando era para apertar, quando não era para apertar. Porque eu tinha essa sensibilidade de observar. E se você vai se recordar de um detalhe, que eu sempre cobrei que os atletas chegassem, me cumprimentavam para ir embora, dava a mão. Você lembra disso? E aí, por quê? Porque na hora de ir embora eu dava a mão e olhava no semblante. Se eu tinha atingido o que eu queria daquele treino, ou se aquele momento eu estava apertando demais. Então, muitas vezes eu chegava, falava, vou mudar hoje o treino.
mudava completamente o treino. Então, esse feedback eu levo ele até hoje. Eu percebo na expressão facial. E você era o cara que mais expandia na expressão facial e no seu olhar. Então, ficava mais fácil, porque eu também estava interessado em observar isso, né? Então, Muito bom, Reinaldo. São histórias surpreendentes, né? São histórias surpreendentes, tá? Assim, é muito detalhe, né, Reinaldo? Porque, assim, é uma construção que acontece a cada 20 anos, né? Para chegar lá no cume da montanha, né? E muita coisa boa tem que acontecer, né, Reinaldo? Muita coisa certa tem que acontecer. Não é só sofrimento, não é só dor. Existe também muita coisa boa. E o processo tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser proveitoso e com muito progresso, porque é isso que vai fazer a gente caminhar muito, né? Reinaldo, muito bom. Olha, não coube no nosso podcast tudo que eu queria perguntar. Estou com uma lista de perguntas aqui ainda. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos deixar aqui marcado para fazer um segundo. Nós vamos fazer um segundo, que é bom demais, essa história é muito boa. As histórias são show de bola. Te agradeço muito, Reinaldo, toda a atenção aí, o seu tempo, né? Desejo muita sorte para você e a equipe aí do Clube de Campo de Piracicaba. Estou acompanhando direto. Agora que você está um pouco mais ativo aí nas redes sociais, que eu estou vendo também, conte comigo aí para a gente tá propagando a mensagem certa, tá ajudando as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente está mostrando o que a gente fez, para quem sabe aí a gente influenciar alguém a seguir um caminho parecido, e a gente espera muito que dê certo. Reinaldo, muito obrigado por participar com a gente hoje aí. Eu agradeço mais uma vez, né? E realmente, como você diz, é tão gostoso, tão saudável. Acalenta o coração, né? Se abastece o coração de coisas boas num mundo tão maluco que está hoje, né? E isso, com certeza, eu vou ter uma noite maravilhosa, um sono maravilhoso, porque como é bom falar do que a gente viveu, né? E isso é uma coisa que Deus concedeu e escolheu para nós dois, né? Para nós dois. Pensa bem, né? Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado também ao Clube de Campo, que me proporcionou trabalhar. Estou até hoje aqui, né, César? 34 anos aqui, fiz esse ano. Acredita no meu trabalho, eu trabalhando com outras gerações, chegando outras gerações, transformando. Hoje as pessoas dizem assim, César, você é um transformador de gente. E eu fico feliz com isso, né? Porque estou no caminho certo, né? Está dando certo ainda. E isso me deixa muito feliz. Mas muito obrigado por esse carinho que você tem, viu, César? Isso não tem preço. Isso aí. Você, César, eu tinha tão pouca idade, eu já era o segundo pai teu. Eu cuidava, eu percebia, eu olhava se estava comigo, olhava se comia o que estava comendo, se levou cobertor no alojamento. Ai, muito bom, muito bom. Isso aí, obrigado. Isso aí, Reinaldo. Obrigado. Vamos marcar mais um. Isso aí vai ficar pendente para a gente aí, com certeza. Tem bastante coisa que a gente deixou, mas é porque a conversa a gente não podia tomar outro rumo. A gente tinha que trazer isso aí. Então, é isso aí. Vamos envelopar isso aqui, deixar a galera com gostinho aí para o segundo. Para todos que vocês assistiram aí o nosso podcast. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo. Reinaldo, aquele abraço. Obrigadão, César. Fica com Deus.